Iniciando a gravação então, pessoal, boa noite. Hoje é dia 13 de junho, são 19 horas e 47 minutos. Eu sou o professor Kleber e nós estamos aqui reunidos com os alunos da disciplina de redes e computadores das turmas de Bragança Paulista matutino, noturno e também de Itatiba noturno. Então, quero agradecer aí aos alunos que puderam estar presentes para a gente poder fazer essa reposição da nossa aula e, né, como tenho comentado aí com vocês, fiquem à vontade para a gente trocar, né, poder apresentar as dúvidas, né, sintam-se aí, né, tranquilos a qualquer momento aí para a gente ir interagindo em conjunto, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. O tema da nossa aula, né, são dois, na verdade, tópicos que a gente vai retomar. Topologia física e técnicas de comunicação de dados digitais. São dois temas aí, né, bastante relevantes, importantes, e acredito até com a bagagem que a gente já vem adquirindo aí com as demais aulas, né, a gente vai ter uma percepção aí bem tranquila, né, de qual é a importância, então, da gente estar estudando, compreendendo esses dois temas. Quando a gente fala em topologia física, né, na verdade, a gente está tratando de como os equipamentos estão interconectados através do meio físico. Quando eu falo equipamento, vocês já se recordam, né, que a gente está falando de dispositivo final, dispositivo intermediário, né, que nós passamos também a chamá-los de hosts, né, quando a gente está trabalhando a questão do endereçamento, é tudo aquilo que está ali compartilhando o ambiente, né, de troca de informação, que é o que nós chamamos aí das redes de computadores, né. Enfim, mas quando eu falo aqui dessa topologia física e falo de como esses equipamentos estão interconectados, a gente também vai, né, se remeter à questão de caminho. Quando, né, a todo momento eu tenho falado desde o início da comutação, a escolha do melhor caminho, né, nós já vimos que essa escolha do melhor caminho acontece pelo roteamento estático, pelo roteamento dinâmico. Vimos anteriormente na camada de enlace, né, que os switches também fazem a escolha do melhor caminho, porém se apropriando do endereçamento físico dos equipamentos, né, e aí vimos as VLANs, enfim. Então, a gente já começou a ter uma visão em relação a esse caminho baseado também numa hierarquia dentro da rede, né? Quando vimos lá o cabeamento estruturado, né? Vimos os subsistemas do cabeamento estruturado, nós pudemos também visualizar essa questão da hierarquia, né? A gente viu lá um ponto central de distribuição, depois vimos que tinha um cabeamento que era o cabeamento de backbone de campos, depois dentro de um edifício nós tínhamos a distribuição entre os andares, né, o cabeamento vertical, ou cabeamento de backbone de edifício, e lá por fim, né, o ponto de rede chega numa área de trabalho, onde a gente tem um cabeamento horizontal. E nós pudemos perceber que essa trajetória, a partir da onde um equipamento se conectou na rede, até ele chegar, né, no destino, onde a mensagem precisa ser entregue, vai se percorrer um caminho. Então, quando eu falo aqui de topologia física, a gente vai compreender como são essas estruturas que formam esses caminhos possíveis, né, através aí da interconexão dos dispositivos na rede no meio físico, tá? A gente já vai, daqui a pouquinho, compreender e conhecer, né, as diversas topologias aí possíveis, ou as principais delas, né? E aí, uma vez que nós temos a rede disponível, temos então os computadores, né, esses caminhos acessíveis, nós vamos também compreender quais são as técnicas que nos permitem alocar as mensagens através desse meio físico, né? A gente vai ver que, puxa, nós não acabamos assim no dia a dia prestando uma atenção ou não nos chama atenção, mas a gente vai saber agora quais são essas técnicas, né, e o quanto elas importam também, né, dentro desse contexto de rede. E tudo isso aqui que eu estou falando, tanto, né, a topologia física, quanto essas técnicas aí de como a gente vai alocar a mensagem no meio físico,
a gente vai estar, a partir das nossas escolhas, impactando na questão da disponibilidade da rede, na performance da rede, até mesmo na segurança da rede, né? Então, o objetivo dessa nossa aula hoje é finalizarmos aí, né, após, então, essa nossa conversa aqui, compreendendo essas questões, tá bom, pessoal? Então, eu vou iniciar falando aí da topologia física, mas primeiro eu queria só trazer para a gente refletir um pouquinho, né? O que significa a rede? A gente fala rede de computadores, né? Num primeiro momento, a gente pode, assim, associar um grupo, né? A rede enquanto um lugar comum, um lugar de compartilhamento, né? Um grupo, que também é verdade, tá? Mas eu queria trazer agora aqui um olhar, né, do conceito de rede para a questão física, para a infraestrutura. Então, trouxe aqui, a partir do dicionário online, né, essa definição. O que significa rede? Então, a gente pode entender aí, até olhando a figura que eu coloquei aí, essa figura aí, não dá para ver bem, né? Mas, puxa, no fundo a gente vê aí que é um lugar, né? Está num campo, né? Tem árvores no fundo, poderia ser, quem sabe, uma rede de vôlei aí. Imagine aí um campo de vôlei, quem sabe até mesmo um gol aí de um campo de futebol, né? Mas, enfim, a gente consegue ver perfeitamente esta rede, né? E aí, olhando até para essa definição aí do dicionário online, ela se trata, então, né, o significado de rede como um tecido de malha com aberturas regulares. Então, se a gente olhar, acho que vocês conseguem ver meu mouse aqui, se a gente olhar essas aberturas, elas são iguais, né? Essa rede ela é bem organizada, né? E aí ela é composta, então, né, feita por um entrelaçamento de fibras, né, que são ligadas por nós ou entrelaçadas em pontos de cruzamento, tá? Se a gente olhasse essa rede numa perspectiva lá de como que a gente estrutura as redes de computadores, né, via o meio físico, via os comutadores, a gente poderia associar esses nós como comutadores e cada trecho aqui dessas fibras, então, que entrelaçam, né, como meios físicos que interconectam os comutadores. E, de fato, é muito similar. É assim que acontece, né, a nossa internet, né, é uma grande rede, né, uma boa parte dela possui estruturas regulares, né? Se a gente olhar aqui, basicamente, uma estrutura regular, então, né, um nó, ele tem, a partir de um nó, ele se conecta, cada um deles aqui, vamos olhar, ó, não sei se vocês estão vendo bem meu mouse, mas vamos considerar esse nó aqui que eu estou apontando. Eu tenho um caminho para um nó acima, então vamos lá, um caminho, um segundo, um terceiro e um quarto. E todos os demais nós, né, da mesma forma. Então, uma estrutura bem assim, né, homogênea, regular. E se a gente fosse pensar, né, então, em rede, né, em percursos através aqui dessa estrutura, nós teríamos, né, uma alta disponibilidade, caminhos contingentes, né? Vamos imaginar, se eu quero enviar uma mensagem do nó da ponta de cima aqui para o nó da ponta de baixo, olha quantas alternativas nós temos, né? Nós podemos ir, né, fazendo aqui um declive, nós podemos ir até o final lá no canto superior direito e depois descer, né? Ou ao contrário, descer já aqui pelo lado esquerdo e depois ir, né, lá na última linha abaixo. Então, tem uma série de possibilidades, né? Mas se a gente já parar e refletir um pouco, isso seria vamos dizer assim, pensando em redes de computadores, na internet, poderíamos classificar, né, chamar como um mundo ideal, né? Mas se a gente for pensar, né, no que envolve, eu estou falando aqui em quantidade de equipamentos, né, investimentos, eu estou falando também em quantidade de links, né, entre esses equipamentos, então a gente começa a perceber que, puxa, né, se torna, né, um desafio chegar num nível, né, de atendimento como esse, de proporcionar múltiplos caminhos, né, como esse, similar às redes.
Então, o que muda, na verdade, nas redes de computadores, né, apesar da gente estabelecer essa estrutura, né, o que difere é que ela não é regular, ela não vai ser regular, né? Então, ela vai ter trechos aqui, né, como se a gente tivesse dado um chute aí numa bola nesta rede e tivesse feito um furo nela, pessoal, né? Então, ela é parcialmente interconectada, né? Então, a gente não teria essa similaridade toda, né? Como a gente vê nessa estrutura aqui de uma rede convencional, tá bom? Vamos em frente, então. Aqui tem essa representação, né, novamente, né, desta malha regular, e esta aqui à direita seria mais ou menos aí o aspecto, né, de como a gente configura, né, essa infraestrutura nas redes de computadores. Ó, em alguns trechos eu tenho sim, né, uma malha regular, porém, né, muito comum a gente ter aí nós isolados, né, que se conectam somente por um caminho a outro nó. E através desse caminho, né, os clientes associados a esse nó que está isolado vão conseguir se enxergar nos demais. Porém, aqui já fica visível também para nós, né? A gente tem, vamos dizer assim, um risco maior de ter um problema. Se eu tiver uma interrupção deste meio físico, todos os clientes associados a esse nó isolado, né, perderão a comunicação com a rede, né? Aqui nós temos, por exemplo, ó, da perspectiva deste nó que eu estou sinalizando, né, nós temos já uma contingência, né? A gente consegue se comunicar, vamos dizer, com essa parte inferior da rede, tanto por esse caminho aqui abaixo, quanto por esse caminho lateral aqui, né, também no nível superior. Se um falhar, o outro permanece disponível para atender, né? E olha que interessante, ó. Imagina que falhou esse nó aqui acima, né? Esse enlace ou esse link aqui acima, esse nó ainda teria todo esse caminho, mas conseguiria se comunicar com esse nó que, num primeiro momento, está diretamente conectado, né? Então, essas são as possibilidades, né, que essa estrutura de interconexão vão proporcionando. E quando a gente fala da escolha do melhor caminho, né, e a gente já tem visto isso no roteamento estático e vimos isso no roteamento dinâmico, né, e vimos que o roteamento dinâmico ele tem dois tipos, né, de métrica para o algoritmo definir qual vai ser, então, de fato, o melhor caminho, né, que pode ser um deles a distância mais curta e o outro, né, a velocidade. Então, a gente começa a perceber que, na verdade, essas escolhas se dão por conta dessa estrutura de como a rede está formada, de como essa malha, essa estrutura, né, ela está ocorrendo, e isso depende necessariamente de como o meio físico, então, está disponível, interconectando os equipamentos. Tá bom, pessoal? Tranquilo até aqui? A gente consegue visualizar já e já está, de certa forma, familiarizado para nós? Podem me responder aqui pelo texto mesmo. Legal, Arthur, Thiago. Tranquilo, né? Tranquilo. Wesley, legal. Vamos lá, pessoal. E aí, complementando, então, né? As redes e computadores têm essa característica, né, de malhas irregulares, tá bom? Bom, queria trazer mais né, uma questão antes da gente olhar propriamente para as diversas topologias, para a gente relembrar, né? Nós vimos lá nas aulas iniciais quais eram os pré-requisitos das redes e computadores. Tá? Eu não vou pedir aqui para vocês falarem um a um, já estou apresentando, mas a gente se recorda aí, né, estudamos que são 4 pré-requisitos. As regras, né, são os protocolos, definem toda a padronização da comunicação, os dispositivos, né, finais e intermediários. Finais são aqueles que fazemos interface, né, diretamente, e os intermediários são os comutadores, switches e roteadores. O meio físico, né, seja ele guiado ou não guiado, né, cabos ou a atmosfera, né, as redes sem fio, e as mensagens, são os dados que nós sinalizamos, né, enviamos aí, transmitimos
né, no meio físico, então, e sendo direcionados, encaminhados aí pelos comutadores nas redes de computadores, né, pessoal? Mas eu trouxe novamente essa questão, né, para a gente também olhar essa figura. Então, eu venho compartilhando, né, principalmente nas primeiras aulas, eu trabalhei, né, ilustrei em alguns slides essa figura. Eu tirei essa figura, né, do nosso livro de referência, né, da bibliografia lá do Kurose, né, e aqui a gente observa novamente essa estrutura, né, principalmente quando a gente está tratando da internet, né, da rede, desta malha. Olha, em alguns momentos, né, a gente inclusive tem mais do que, né, um nó interconectado aí a 4 dispositivos, né, ele tem mais até do que uma possibilidade aí de caminho redundante, né. Olha aqui, né, a gente está cruzando, inclusive, né, então são ambientes que demandam de uma altíssima disponibilidade. E isso acontece lá dentro do contexto das operadoras, muitas vezes, né? As operadoras têm esse papel de entregar os links aos seus clientes e garantir a disponibilidade, né? São multas que são previstas em contrato, é o SLA, né? SLA é Service Level Agreement, né? O acordo de nível de serviço. Então, as operadoras têm uma responsabilidade e elas acabam investindo nesse tipo de interconexão para justamente ter as contingências. Mas o que eu queria que vocês entendessem também, né? Quando a gente olha, né, como está aqui acima, né, onde eu estou sinalizando, não significa apenas que, né, essa interconexão, né, claro que cada linha aqui é link, a gente está falando de largura de banda, né, por onde os dados vão, de fato, trafegarem, não significa que está ali para um contingenciamento. Né? Contingenciamento é o quê? Se um caminho falhar, o outro é um alternativo. Né? Não é assim que funciona. Na verdade, quando a gente soma esses caminhos possíveis, muitas vezes há um balanceamento. Na verdade, né, dados estão percorrendo parte por um caminho, parte, né, do volume dos dados vão para outro caminho, e o tempo todo isso acontece e se também tem um ganho em relação aí ao aproveitamento, né, desse investimento e também da performance. Tá bom, pessoal? Acho que tem que ficar bem claro isso para nós, porque essas estratégias não são apenas de segurança, de backup, né, de contingência, mas também para a gente melhorar o desempenho, né, e é feito um aproveitamento desses investimentos, esses meios físicos são utilizados o tempo todo, tá? E isso se dá por conta da evolução dos protocolos, né? Então, hoje é possível, de fato, a gente ter todo um ambiente praticamente o tempo todo ativo, né? Trafegando, né? Permitindo a disponibilidade ali desta comunicação, tá? Há um tempo, e digo assim, nem tanto tempo atrás, não é assim que acontecia, né? Aí, né, nós já vivenciamos aí períodos, dado, né, os recursos disponíveis, que esse tipo aqui de configuração era conhecido como ativo passivo, tá? Realmente aí a gente tinha link que só entraria em operação se um principal, né, ficasse indisponível. E aí, puxa, muitas empresas não optavam em manter um link passivo por conta de custo, né? Elas preferiam assumir um risco, né, mantendo somente o link principal, às vezes investindo um pouco mais na capacidade do link principal do que manter um caminho paralelo, né, ali de forma passiva, tá? Mas a partir do momento que, né, os equipamentos evoluíram, os protocolos evoluíram, há possibilidade de ter essa comunicação simultânea através aí de todos os caminhos disponíveis, né? Claro que é a melhor opção, nos dá uma maior segurança, sim, né? É uma contingência de fato real que a todo momento ela também está em operação, tá bom? E aí, pessoal, na medida que a gente vai se aproximando, né, saindo aqui do núcleo da internet, né, a gente olha essa rede WAN aqui, a gente pode pensar nela como a internet, e a gente vai entrando dentro do ambiente das empresas até chegar, né,
lá no cabeamento horizontal, que a gente já viu, né, percorrendo então a distribuição, o edifício e daí o cabeamento horizontal, aí nós já não temos, né, essa alta disponibilidade. Então, quanto mais próximo dos usuários, né, dentro das LANs, as redes elas têm um outro perfil, né? Praticamente tem um nó, temos lá um switch, num rack instalado e um cabeamento diretamente, né, atendendo aí os dispositivos finais conectados, né? E aí o que que há? Há uma dependência, há uma interconexão entre os switches dentro, né, de uma empresa. O exemplo que eu falo, né, dentro da rede da USF, seja lá em Bragança, seja em Itatiba, né, a gente já conversou, nós temos uma sala principal de equipamento, desta sala nós interligamos todos os demais prédios e dentro do prédio tem os andares, e aí há toda uma hierarquia, né, a interconexão, né, entre esses switches. E nós falamos, inclusive, na aula do cabeamento estruturado, que muitas vezes nós não prestamos a devida atenção de como que nós estamos interconectando esses equipamentos, né? E aí a gente vai ver hoje a maneira de como a gente faz essa interconexão, a gente vai resultar numa topologia. E essa topologia ela vai influenciar, então, essa questão da alta disponibilidade, né? A hierarquia, em que nível de hierarquia, né? Quando eu falo hierarquia, qual é a distância entre um computador até o ponto principal de distribuição da nossa rede, né? Então, como que eu estou dividindo, né, todo o meu ambiente, os prédios, as áreas, os departamentos que fazem uso através dos seus dispositivos, né, na nossa rede de computadores, dentro do nosso ambiente. Tá bom, pessoal? Tá fazendo sentido? Né? A gente está conseguindo ter a clareza dessa percepção também, desta questão do papel, né, das escolhas da interconexão aí dos dispositivos e meio físico. Tudo bem? Posso prosseguir? Legal, Cristiano, Arthur, Thiago. Ok, pessoal. Então vamos lá. Bom, como eu falei, né? A maneira como interligamos os dispositivos através do meio físico determina, então, a topologia física da rede, tá? E aí, essas são as principais topologias de rede, tá bom? Trouxe, acho que a figura ela já assim ilustra bem, né, para a gente compreender como que se dá essa interconexão, essa comunicação entre os dispositivos, né? A gente vê aqui acima a primeira, né, a topologia de barramento, né? Nós temos praticamente este barramento, um canal, né? E a partir desse canal nós derivamos as conexões aos dispositivos. Nós falamos, né, na aula de meio físico do barramento e até nós falamos lá como que se dava o fluxo da informação. Lembra quando a gente falou, né, do duplex, full duplex? Quem lembra no barramento que tipo de fluxo de informação que a gente tinha? E o exemplo da onde a gente, né, aplicava esse cenário. Alguém consegue lembrar? No barramento? Exatamente, era por cabo coaxial, Arthur. E aí, como que era a comunicação? Ela era full duplex no cabo coaxial? Sim ou não? Não, Kesley não, Cristiano também, com certeza não. Alguém lembra como que a gente chamava esse fluxo de transmissão da informação no cabo coaxial, no barramento? Lembra, pessoal? Então, vamos lembrar que a gente trabalhou o sentido das setas. Lembra que eu, né, trouxe para vocês, eu ilustrei entre origem e destino a direção da seta? No coaxial, a gente tem o quê? A seta, lembra lá? Nos dois sentidos, porém não era simultâneo. Cristiano, quase o simplex, mas também não é o simplex. Sim, lembra que o simplex não é, né, um sistema usado nas redes de computadores. Tá? O simplex, lembra lá que eu
trouxe como exemplo, né, a rádio AM, FM, né, convencional, que você só tem o papel de transmissor de um lado e do outro lado é só receptor, não devolve informação, né? Um lado só transmite, o outro lado só recebe, é seta de um lado, né, para uma direção, mas é só um lado, de emissor para receptor, né? Já no exemplo do barramento, deixa eu só ver aqui que o Kesley está escrevendo aqui. O dado só trafega em um sentido, mas ambos os lados são transmissores e receptores. É isso mesmo. Cristiano também escreveu acima, o Kesley também aí, né? É Ralph duplex realmente, né? O Ralph é justamente isso. Você tem inversão de papel. Você tem hora o emissor, ele só está transmitindo, né? Depois que é feita a transmissão, ele vai ter um momento de receber informação, né? Aí ele passa a ser receptor. Por que que acontece? Porque no cabo coaxial, só para a gente relembrar, a gente tinha no cabo coaxial uma guia metálica, né? Lá o núcleo do cabo coaxial, né? Um cabo de cobre, e a gente tem a malha que, né, envolve esse núcleo. Então são só dois, né, condutores metálicos que compõem o cabo coaxial. E a gente já, né, vimos que a sinalização dos bits, né, dentro do meio físico, no cabo, no meio físico guiado, né, no sólido, se dá por alternância de tensão, corrente elétrica, né? Então a gente precisa, né, da dedicação do meio físico, né? Então no coaxial, como a gente tem uma única guia, né, um único cabo neste núcleo, então ora ele está, né, sendo utilizado para um dispositivo para que ele faça a transmissão ou para que ele receba também informação, né? E a malha que o envolve é que dá a diferença de potencial para que haja essa medição dessa alternância de corrente, de tensão, né? A diferença de potencial, tá bom? Só relembrando, pessoal, né? E aí a topologia barramento, qual que é a vulnerabilidade dela? Se a gente tiver uma interrupção desse cabo principal, a gente segmenta toda a comunicação. Um lado vai estar ativo, o outro lado não, né? Eu falo ativo se conversando somente entre si, porque se os sistemas estiverem, né, vão estar de um lado e não forem replicados em ambos, né, somente o lado que está, né, conectado ainda, né, numa ruptura, o lado que permaneceu ali juntamente com um servidor de rede é o que continuaria utilizando. O outro lado, né, não. Porém, entre as máquinas, né, que permaneceram num segmento aí que foi rompido, se conversariam também entre si, né? Ok, pessoal? Então, a topologia de barramento, hoje a gente praticamente não utiliza, né? Ela foi totalmente substituída, principalmente pelo aprimoramento do meio físico, né? O cabo par trançado substituiu o cabo coaxial, né? E a gente passou a ter uma evolução, né, desta topologia nas redes de computadores. A gente até vai olhar para ela aqui na sequência. Por um período, também se configuraram redes em formato de anel. Praticamente era pegar esse barramento, né, e fechá-lo, formando um anel. Porém, os protocolos que trabalhavam em rede anel não eram os mesmos aqui inicialmente das redes em barramento. Então, essas redes em anel eram redes token ring, né, protocolos da Apple que por um período, né, a gente também conversou a respeito da história, da evolução, né, lá o modelo TCP/IP, depois o modelo OSI, né, então foi naquele período que ainda não havia aquela padronização que se deu a partir do modelo OSI, né, dos fabricantes de hardware, né, do meio fabricantes aí de cabos, conectores e toda a questão dos protocolos. Então, por um período, as redes eram proprietárias, eram fabricantes que criavam as suas tecnologias, mas que elas tiveram, né, seus auges, elas foram implementadas, elas estiveram presentes nas empresas, né? Então, essa topologia em anel,
ela já era até um aprimoramento, uma certa evolução em relação ao barramento, mas que requeria outros protocolos para operar, tá? E aí, a partir agora da topologia estrela e as demais, é as que a gente encontra presente operando aí as redes e computadores. Então, quando a gente olha uma topologia em estrela, né, a gente já visualiza um switch, então uma figura central. Aí voltando lá para o slide anterior ali, né, para a estrutura de rede, então a gente considera esse ponto central um nó, né? E aí a gente visualiza os dispositivos interconectados ao nó. Então, né, claro que quando eu falo isoladamente uma topologia em estrela, eu posso até pensar numa rede doméstica, né? Eu tenho somente aqui um comutador e aí eu posso ter os dispositivos de casa conectados, né? Tem uma limitação, né? Dificilmente a gente vai encontrar redes empresariais que têm ali somente um switch, talvez, né, um pequeno negócio, uma loja, um comércio, acabe tendo algo desta forma. Mas o que a gente já vê? Né? Por que a gente chama de estrela? Né? Porque é uma figura que remete, de certa forma, então, né, dependendo da quantidade que esse comutador tem a capacidade de interconectar os dispositivos, né, a gente tem, né, essa estrutura desse ponto central e cada equipamento está no mesmo nível de interconexão. Então, eu já começo a chamar a atenção de vocês, né, para prestarem atenção sempre dessa questão de nível, de hierarquia. Né? Então, aqui todo mundo é igual, todo mundo está numa mesma prioridade dentro de um único computador, tá bom? Aí aqui a gente já entra acima, né, em ambientes, né, que acontecem com mais frequência dentro das redes empresariais, dentro das LANs das redes empresariais. Aqui é uma topologia em estrela estendida, tá? A gente vai ver, né, o que difere é que a gente passa não somente a ter um único switch, mas a gente vai ampliando, a gente vai dando capilaridade à rede, expandindo, né, a acessibilidade dessa rede através da interconexão de switches. Mas o que é essa estrela estendida? Se a gente olhar, a gente vai associar, né, o desenho de uma forma semelhante. Na estrela estendida, a gente tem um switch central, e desse switch central, a gente liga no mesmo nível outros switches. Não há um terceiro nível, né? Aqui eu tenho um primeiro nível e um segundo nível somente. Um nível primário é esse nível central, que é através dele que se dá toda a distribuição. Porém, a distribuição desse nível central não é diretamente para dispositivo final, é para outros switches, mas esses outros switches não derivam a partir deles para novos switches, tá? Então é uma rede que ela é interessante, né? Ela é utilizada, mas ela também causa assim uma limitação. Vamos aí pensar o que seria essa limitação. Os suítes corporativos geralmente são de 24 portas. Né? Nós trabalhamos na nossa simulação suítes da Cisco que tinham 24 portas, né, Fast Ethernet, né, que é a velocidade até 100 megabits, e tínhamos mais duas portas gigabit nesses suítes. Né? Se a gente olhar nesta topologia, possivelmente esse suíte que está no centro deveria ter todas as suas portas gigabit. Então, é um switch, é um modelo específico, né? E aí, cada outro switch, então, que vai se conectar a esse ponto central, estaria conectando com uma dessas portas gigabit, semelhante àquele modelo, então, que a gente utilizou aí nos nossos cenários aí na simulação, né? Mas é uma topologia interessante, porque ela não gera uma hierarquia na rede, né? Ela ainda deixa um balanço, ela, né, deixa equivalente o nível de acesso dos equipamentos e forma essa estrela homogênea, como a gente vê isoladamente, né? Num contexto um pouco menor. Mas, pessoal, qual é então agora, né, olhando aqui a topologia hierárquica, né? Esta é a topologia mais usual,
que a gente encontra com mais frequência nos ambientes corporativos, tá? O que essa topologia ela vai diferenciar? Nós vamos continuar tendo as estrelas, ou seja, né, suíte, né, e os switches conectando os dispositivos finais. Nós vamos continuar tendo a interconexão, né, entre os switches também, porém nós vamos ver que nós vamos poder descer mais níveis. Não está aqui representado nessa imagem, né? Essa imagem ela demonstra, né, um nível de hierarquia a partir de uma distribuição primária, né? Aqui seria uma segunda camada, um segundo nível, mas nós passaríamos a ter terceiros, quartos níveis, né? Desceríamos níveis a partir aqui, né, dos switches da segunda camada, né? E claro que cada switch é uma estrela, então nós chamamos essa topologia hierárquica. E aí, pessoal, chama atenção porque muitas referências bibliográficas também chamam essa estrutura de estrela estendida com hierarquia. Então, quando a gente lê, de repente, né, estrela estendida com hierarquia, na verdade, a gente está compreendendo que, né, é uma topologia semelhante a essa acima, de estrela estendida, mas que em alguns nós ela vai poder descer para segundo, terceiro, quarto nível, tá? E aí ela passa a receber esse aspecto também aí de estabelecer hierarquia, tá bom? Que é o que acontece. As nossas redes são estrela estendida com hierarquia, tá bom? Mas a nível aqui didático, né, para a gente compreender, a gente está visualizando a estrela estendida e a estrela hierárquica. Ok, pessoal? E aí, nós temos também, né, uma topologia em malha, tá? Só que olha que interessante, aqui a gente não vê comutador na malha. Era como era lá no barramento, como no anel. Basicamente, os dispositivos diretamente, aí a gente precisa ter mais do que uma placa de rede, é como se eu tivesse o meu PC em casa, né, olhando aqui para cada dispositivo final com 4 plaquinhas de rede e cada uma se comunicando diretamente com outros dispositivos. É possível ter essa estrutura? É possível. Porém, né, não é usual. Mas é uma topologia, pessoal, até eu vou dizer para vocês, né, se a gente desconsiderar o cabeamento, mas pensar em rede sem fio, tem né, há estudos, há pesquisas aí para o futuro, né, visando melhorar o desempenho, a disponibilidade da rede sem fio, que via rede sem fio vão se criar estruturas semelhantes a essa que nós estamos vendo aqui, que é baseada em cabo, né, mas que vai criar uma malha, né? Uma malha é o quê? Todo o dispositivo conectados aí diretamente a todos os demais que pertence, né, àquele segmento de rede, aquele local ali que está compartilhando, né, a comunicação, né? Essas redes aí de pesquisa, enfim, são as ad hoc. O que se busca? Que imagina o nosso celular. Nosso celular vai passar a ter a capacidade no futuro de enxergar a vizinhança, os outros dispositivos que têm proximidade e alcance, né, via a conectividade sem fio, eles vão estabelecer paridade entre eles e vão poder compartilhar, servirem como comutadores, né, num grande ambiente de comunicação. E muito estudo sobre isso. Se espera que o Wi-Fi avance nesse sentido, né? E aí, claro que tem, ao mesmo tempo, preocupações relacionadas à segurança, né? Mas é algo aí que traria certamente benefícios a nível de capilaridade, né? A nível de disponibilidade de rede, porém, né, precisam ser resolvidas essas arestas aí, e uma delas é de segurança, tá bom, pessoal? Mas a rede malha, para a gente compreender, então, nos permite todos os caminhos possíveis aí com todos os dispositivos, tá bom? Alguma dúvida? Deu para compreender as topologias? Deu para a gente perceber aqui a importância do meio físico, de como que a gente faz a interconexão? Tranquilo? Thiago, tranquilo?
Cristiano também. Arthur. Kesley, legal. Anne, Maria Eduarda, também. Tranquilas. Deixa eu tomar uma água. Legal, Maria Eduarda, Anne também, legal. Vamos lá, então. Bom, eu já fui me antecipando aqui, mas até para vocês depois terem um material, né, para consultar, pessoal, eu trouxe agora só um pequeno recorte, né, olhando para as principais topologias. Então, o barramento, a gente viu que cada equipamento é conectado, né, a um cabo, que é o que nós chamamos, então, e forma esse barramento. E se ocorrer algum problema com o cabo, a rede deixa de funcionar, né? Já vimos o que acontece. E é típica nas redes Ethernet de cabo coaxial, né, que praticamente está em desuso, né? Mas, como eu falei, pessoal, né, existem muitos sistemas legados, legados aqueles antigos, né? Eu não me surpreenderia de encontrar ainda algum ambiente que ainda tenha, né, uma empresa aí, né, centenária, né, e temos muitas que de repente tem lá uma redezinha ainda com o seu cabo coaxial operando e, por que não, atendendo a necessidade, né? Assim como pode haver a infraestrutura legada, né, também existem os sistemas legados, né? E existem muitos sistemas de muitos anos que continuam operando aí, né, há muito tempo. Por que não isso ainda, né, não seja algo aí que a gente venha se deparar, tá bom? É bucha sim, Cristiano. Cristiano está falando que esse negócio de legado é bucha. Em todos os sentidos, né? Porque a gente tem que fazer esse ambiente legado conversar com o ambiente novo, atual, né? Moderno. E aí, muitas vezes, até no nível de sistema é o grande desafio, né? Ah, na minha empresa eu desenvolvi um sistema, um módulo de pagamentos lá no meu financeiro, né? Numa linguagem de programação que hoje ela está defasada. Mas o sistema continua tendo que funcionar e muitas vezes precisa estar lá guardado por questão de regulação de mercado. Pega o sistema de saúde, né, um sistema de um hospital, por exemplo, tem que guardar por 20 anos o prontuário de um paciente. Aí, há 20 anos atrás, tinha um sisteminha lá, né? Se, na medida que os anos passaram e, de repente, o hospital aderiu a novos sistemas, se não fez a migração, o hospital tem a obrigação de guardar e manter, porque um paciente de 20 anos atrás, por lei, ele pode pedir o prontuário dele. Eu falar a universidade tem que guardar para a vida toda o histórico acadêmico, diploma de todos os seus alunos egressos, né? Vocês vão ter ad eterno aqui um prontuário de vocês também na universidade. E se daqui a 5 anos a universidade troca o sistema acadêmico, ela tem por obrigação que fazer a migração dos dados dos alunos, né, históricos aí, dos que já se formaram, e levar para o novo sistema. Senão ela vai ter que ficar guardando sisteminhas legados, vai ter que continuar aquele servidor instalado lá com o sistema antigo, né? Então, aí é o que você falou aí, Cristiano, muito bem, né? É bucha, porque não é toda empresa que, por diversos fatores, às vezes, viu, pessoal, não consegue ter um time ali, fazer a migração e aí vai ficando, né? E aí acaba ficando para a vida toda. E é uma dor de cabeça na hora que alguém vem lá e pede, né? Ó, eu quero meu histórico, me formei lá em 1980. Imagine a correria, né? Se a gente não está com um sistema disponível, né? Se está num ambiente desse aí de legado, tá bom? Vamos lá em frente. Barramento, tranquilo, né? Falei para vocês que eu desativei, trabalhei na década, final da década de 90, eu trabalhei muito desativando redes de cabeamento coaxial e implementando cabeamento par trançado. Senti isso na pele. Cortei muito cabo coaxial para fazer a clipagem de muito cabo par trançado, viu, pessoal? E foi ontem, né? Vamos lá em frente. Topologia em anel, como a gente viu, né? Então, possui, na verdade, cada dispositivo, né? Ele possui, então,
2 cabos, né? Ele tem o caminho da direita, da esquerda, né? O barramento também tem, né? Somente os 2 últimos da ponta que não tem, né? Mas eles fecham esse barramento formando um anel, né? E aí a comunicação entre os dispositivos, né, ela poderá passar por outros dispositivos na rede, né, assim como também é no barramento. Agora, o que é interessante é que a transmissão dos dados ocorre em um único sentido, né? Então, a gente tem, por mais que eu tenha uma mensagem a ser entregue ao meu vizinho que está, vamos imaginar que o sentido aqui é horário, né? Eu vou ter que percorrer essa trajetória. Isso se dava por toda a técnica de transmissão. Pessoal, se eu comentar que há roteamento, né? Isso fazia com que a estrutura fosse configurada para ter um único sentido e, né, isso muitas vezes gerava, né, um problema desnecessário. Problema no sentido de ter que dar mais saltos, as velocidades não eram como são hoje, né? Nós vimos essa semana, nós fizemos comandos de trace route, de ping, nós fomos das nossas unidades até Curitiba e voltamos em 15 milissegundos, né? Então, a gente não tinha esse perfil de time aí, de comunicação nas estruturas de cabo coaxial, né? Bem inferiores às taxas de transmissão. Mas, enfim, então, é algo também que, né, está em desuso, né? Praticamente, então, a gente só vai encontrar nesses ambientes buchas aí que o Cristiano lembrou, legados. Tá bom, pessoal? A topologia em estrela, então, né, aí a gente já passa a ter os nós, pontos centrais, né, a presença de comutadores, né, o switch. Se ocorrer um problema no ponto central, no nó, né, os dispositivos associados perdem a conexão com a rede. E é a topologia, então, né, típica nas nossas redes Ethernet, nossas redes atuais, que a gente vai ver que a estrela, né, estendida, com hierarquia, como a gente falou, tá bom? E a malha, então, né, que é cada dispositivo individualmente se conecta com os demais dispositivos, né? Tem toda a redundância, alta disponibilidade, né? E aqui a gente já consegue também, né, ter uma atenção, imaginar que há um alto custo, né, de implementação. Eu tenho que triplicar, quadriplicar a conectividade, né, rede, tanto a minha interface de rede nos dispositivos, quanto também a infraestrutura que interconecta, né, o próprio meio físico, cabo, né, o encaminhamento de cabo. Então, ambientes aí extremamente específicos para atender uma necessidade como essa. Mas existem, eu lembrei de um exemplo agora, tá? Dentro da própria universidade. Dentro do campus de Bragança, talvez aí para o Cristiano, para a Anne, para o Thiago, do lado do prédio 6, onde a gente tem a nossa sala de aula, né? A gente, olhando de frente do prédio 6, tá? Sair do prédio, tá? Se eu ir à direita, tem um outro prédio. Esse outro prédio se chama Unifag. É uma unidade de laboratórios da universidade. E olha que interessante, pessoal. É uma unidade de pesquisa científica, né? Na área da saúde, que faz a certificação de medicamentos genéricos. Então, e atende empresas aí do mundo todo, né, da indústria farmacêutica. Há pouco tempo, até me recordo que estavam testando medicamento para o câncer, né? Então, como que funciona? É só um parênteses aqui, uma curiosidade. Eu já vou falar que lá tem essa rede malha, tá? Mas a Unifag ela paga, né, e um valor aí bem significativo para voluntários ficarem ali por um período para receber esses medicamentos em teste, né, e são coletados resultados de exames a partir desses testes, né? Claro que tem todo um público-alvo ali para você ter que atender alguns requisitos de acordo com o teste que precisa ser feito. E eu estive, né, por um período lá visitando quando a gente ia fazer uma reforma.
E essa reforma envolvia a rede. E aí eu me recordei agora que tinha alguns equipamentos entre as salas desses laboratórios que precisava ter a interconexão entre eles. E não era uma rede comutada. Daqui a pouquinho até vou falar, né, um pouco sobre as técnicas de acesso ao meio. Mas esses equipamentos tinham que ter a conexão entre todos eles, estabelecia uma rede mesh. Então, assim, vou dizer assim, é um ambiente que tem equipamento, né, top de tecnologia, das mais avançadas, né, e a gente encontra esse tipo de estrutura, né, fazendo então essa interconexão. Claro, é uma rede local específica, mas é uma demanda aí para a gente poder citar aqui como exemplo, sim, né, as suas aplicações, né, aí nesse sentido. Deixa eu só ler os comentários aqui que eu vi que vocês postaram aqui. Deixa eu ver. Ah, o Cristiano ainda fala, né, que tem BO com 2G e 3G. Verdade. Ó, Cristiano tá precisando ganhar um money. Cristiano, você se interna numa sexta-feira à noite e sai no domingo. Dependendo do teste, paga R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 para você passar o final de semana lá internado. Internado assim, né? Vendo Netflix, enfim, mas com uma dieta ali alimentar, né? Controladinha, recebendo o medicamento e o pessoal coletando ali para ver os efeitos do medicamento, tá? Tem muita gente que vai muitas vezes ali. Bom, mas eu acho que o nosso caminho aqui é a engenharia, redes e computadores, então não indico para vocês, não. Tá bom, deixa eu ver o que mais, eu não posso, eles não aceitam pessoas que não comem carne. A Anne, a Maria Eduarda também, Deus me livre, ficar 3 dias em análise, tá maluco, Arthur, dormindo e ganhando, ó, o Cristiano tá interessado, Cristiano, internado ganhando umas picadas no bumbum. Fato, Maria Eduarda. Vamos lá, pessoal, né? Mas é algo necessário, né? A gente brinca aqui, mas sem os testes a gente não evolui, né? E é todo um critério. E é a última fase, né? Então, esses medicamentos já passaram por vários testes de animais, dentro das normas internacionais, né? Eu não tenho propriedade para falar toda essa cadeia que acontece, mas claro, né, que tem toda a supervisão da Anvisa, né? E eu sei que a Unifag, então, pertence à USP, é uma das 3 no Brasil que tem essa chancela aí do governo, né? Tem todas as certificações para operar e é aceita a nível internacional, né? A USP é uma das que é referência e faz todas as fases, né? Porque inclusive tem o próprio hospital, anexo, então ela consegue atender 100%, né? Esse processo aí da certificação de medicamento. Boa parte dos medicamentos genéricos que a gente encontra aí nas farmácias, muitos deles foram certificados dentro da nossa Unifag. Tá bom, pessoal? Uma curiosidade legal aí que tem lá dentro uma malha. Quem sabe um dia aí, né, alguém passar por lá, vai lembrar e, né, pode até ver de perto lá, tá bom? Então vamos seguindo em frente. Aí a topologia hierárquica, né? Essa que eu comentei, né? A estrela estendida com hierarquia que é a comum, que é a do dia a dia mesmo, então que a gente tem as camadas, tá? Então eu até já comentei, né? Que está muito associado com cabeamento estruturado. Nós temos uma distribuição principal, depois nós temos um segundo nível, que é o backbone de edifício, né? Do prédio principal, saem fibras que vão para os edifícios, para os demais prédios. E aí, dentro dos demais prédios, andar por andar, racks e suítes. E de cada rack e suíte, cabeamento horizontal para a área de trabalho. Mas, pessoal, a gente viu no cabeamento estruturado, né, na nossa aula, os subsistemas do cabeamento estruturado. Mas a nível lógico, quando a gente cria essas camadas, nós também organizamos elas em 3 níveis, que nós chamamos aqui de core, distribuição e acesso. Isso não, eu vou dizer assim, não é uma regra, né? Porque
essas camadas, as boas práticas, elas nos orientam a colocar determinadas funções de rede dentro dessas camadas. Por exemplo, na camada core da rede, lá onde a gente tem, né, a distribuição principal. Eu comentei lá na aula do cabeamento estruturado que nessa distribuição principal é onde chega o link da operadora, é onde muitas vezes tem os servidores, né, locais, e aí desta distribuição principal vai sair o cabeamento para os demais prédios, para o restante da rede, né? Mas é comum nesta distribuição principal a gente colocar a parte de segurança. Então, o firewall da rede, ele poderia estar lá na camada de acesso, aqui a última, é onde a gente vai ter a proximidade do dispositivo final. Mas não, a boa prática é a gente colocar lá já no topo. E faz sentido, né? Se a informação chega de fora, ela entra primeiro aqui, né? E aquilo que eu tenho que barrar, eu já vou barrar aqui. Por que eu vou deixar um tráfego seguir na rede, né? Concorrer com a rede, para somente a hora que chegar perto do dispositivo final, daí eu aplicar a regra, barrar aquela mensagem, né? Então, esse é um exemplo, né, assim, de orientação. E é até intuitivamente, assim, conscientemente, né, sem prestar atenção aqui, né, nos termos, a gente já faz isso, né, porque ele é óbvio de certa forma, né. Na camada de distribuição, o que seria aqui? É quando a gente recebe do backbone principal lá na entrada agora do edifício. Então saiu o cabo de backbone de campus, chegou na entrada de um prédio. Vamos pensar o prédio 6 em Bragança, ou lá no nosso prédio 4, onde a gente faz o laboratório em Itatiba. Chega no térreo a fibra e aí vai tendo a distribuição andar por andar, né? Então, nessa distribuição, tem uma recomendação. Olha visualmente, pessoal, eu falo para vocês sempre, né? Radar visual. Por isso que eu procuro sempre escolher as figuras que eu trago para ilustrar, porque elas contam muito, né? Aqui, na camada de distribuição, a gente vai ver que a gente não tem nenhum dispositivo final conectado, seja o dispositivo do usuário, seja um servidor. Camada de distribuição, uma boa prática, é um switch que vai, a partir dele, derivar a rede para os demais switches. Exatamente aquele papel aqui do ponto do nó, né, da estrela, né? Seja ela com hierarquia ou seja sem hierarquia, não importa. Mas o nó da estrela não deve colocar dispositivo final ali para concorrer. Ele deve conectar só outros switches, tá? Por quê? Porque um dispositivo final, ele estaria gerando tráfego aonde esses switches, eles têm que ter uma atenção para a distribuição dos demais segmentos da rede, né? Aí a gente sabe que muitas vezes o equipamento, né, um dispositivo final, vai ter um comportamento diferente em relação a maneira que envia a mensagem, em relação ao tamanho desse fluxo de mensagem, então não é recomendado. E aí isso nos deixa disponível, livre, também para padronizar esse tipo de equipamento. É aquilo que eu falei, switches aqui somente com porta gigabit. Mas aí eu vou gastar a porta gigabit e de repente conectar máquina, dispositivo final, máquina do usuário aqui nesse meio, né? Não é apropriado. E aí, por fim, uma terceira camada, então essa, próximo aos usuários, aos dispositivos finais, a gente liga o cabeamento horizontal, né? E aí aqui nós chamamos de acesso, tá bom, pessoal? Então, essa topologia em hierarquia, né, estrela estendida, também nos ajuda a organizar a operação da rede, tá? Onde eu vou colocar os servidores, que tipo de equipamento que eu escolho, aonde que eu coloco, né, o firewall, a segurança, tá? Olha o roteamento entre VLANs, aonde que está aqui, ó. Lembra que a gente tinha em um dos nossos cenários, eu coloquei as VLANs e aí a gente fazia um roteamento inter-VLAN. Lembra que a gente tinha roteadores? Aqui são switches que também muitas vezes são switches roteadores, tá? Mas a gente não tem, né, esse roteamento entre VLAN lá na camada de core. Eu estou otimizando, assim, não preciso dar um salto a mais, né?
fazer um caminho a mais e voltar por um caminho a mais. Então a gente coloca o roteamento entre VLANs nessa camada do meio aqui na distribuição. Então tudo tem um porquê, tem um sentido, né? E é olhando justamente para a performance da rede, para a otimização da rede, tá bom? Fazendo sentido, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá, vocês já ouviram aí no ambiente de vocês falar de core, de rede? Talvez core é mais comum, distribuição e acesso nem tanto. Tranquilo? Todo mundo legal até aqui? Alguma dúvida? Ok, Arthur. Ok, Maria Eduarda. Ok, Thiago. É só o nome da minha diretoria mesmo. Diretoria chama o que lá, Cristiano? Core? Core e acesso. Ó, que legal, hein? Né? Questiona lá, Cristiano, ou você já fez de repente, por que se chama core e acesso? Né? Faz sentido? Talvez seja porque vocês fazem atuação, né, nesse ambiente aqui que a gente chama de core, nesses equipamentos, ou né, talvez não seja isso. Mas dá uma perguntada lá, agora que você está visualizando aqui, né? Vê se nomeou dessa forma por conta, de repente, desta atuação, né? Se ela está relacionada a esses níveis aí dentro da rede. Depois você conta para a gente, tá bom? Então vamos lá, vou avançar aqui, pessoal. Né? Aqui eu fiz só uma associação, eu comentei, mas também para ilustrar. Então, quando a gente olha na estrela aqui com hierarquia, né? E aí a gente criou então essas camadas hierárquicas, né, que chamamos de core, distribuição e acesso, elas estão configuradas por conta do cabeamento envolvido, que é a maneira que a gente está interconectando esses dispositivos, né, através do meio físico. Então, o core, a partir dele e através do cabeamento de backbone de campos, né, eu vou conectar aquilo que a gente vai chamar de camada de distribuição. É o switch aonde chega a fibra ótica no prédio. Né? Saiu a fibra ótica do prédio principal da sala de equipamentos, chegou no edifício ali, né? No primeiro switch que eu estou conectando, ele é um switch de distribuição, tá? Provavelmente ele vai ter todas as portas gigabits. E a partir daí, dos switches de distribuição, nós vamos interconectar os demais racks, os demais switches dentro do prédio, que aí é através do cabeamento de backbone de edifício, que a gente também chama de cabo vertical, né? E aí, nesses que interconectamos, então, a partir do backbone de edifício, né? Que são os switches dos andares, nós temos a camada de acesso, que são os switches que a gente usou aí no laboratório, né? As portas, então, 10/100 megabits e 2 portas gigabits, né? Que é o que é mais comum, né, dentro das redes de computadores. Agora que vocês conhecem, de repente, em algum projeto, em algum momento, vocês vão precisar fazer o upgrade, comprar um novo switch de rede. Vocês precisam analisar onde que vocês estão colocando esse switch de rede. Se ele vai ser para um rack ali, que é da camada de acesso, ou se ele vai estar no rack ali, onde ele vai ter o papel de distribuição. Aí vocês vão procurar o equipamento mais adequado, tá? O equipamento de distribuição não é só a questão da velocidade das portas, ele tem que ter o throughput dele, ou seja, a capacidade de comutação dele muito elevada. Ele tem que ter mais memória, né? Ele tem que ter uma CPU melhor, porque ele vai concentrar o tráfego maior, né? Então, a partir dele, pode ter N outros switches. Ele é um nó de uma estrela, como a gente já viu. Né? Então, está chegando, ele está interconectando vários outros switches. E aí ele está recebendo um fluxo muito grande de dados, né? Quadros. A gente viu a camada de enlace já. E aí ele tem que ter essa agilidade para ele dar a resposta adequada, né? Fazer a comutação adequadamente. Então, tem que ser um equipamento apropriado. Tá bom? Deu para a gente visualizar, ter essa relação aqui, pessoal, entre
a hierarquia que a gente cria na rede, que a gente consegue, então, ter uma classificação para aplicação lógica, né, dos serviços aí, né, dos equipamentos na rede, e aí o quanto que o cabeamento, né, o meio físico, ele é que determina, né, essa estrutura, ele que organiza e cria essa estrutura. Tá fácil de compreender? Ficou alguma dúvida? Faz sentido isso aí para vocês também, pessoal? A gente consegue visualizar? Podem falar no microfone também, viu? Tranquilo, pessoal? Thiago, tranquilo? Legal aí, Arthur? Tudo tranquilo? Belezura, Cristiano? Legal. Então tá bom, vamos lá, seguindo em frente, a gente já está chegando na reta final aqui da nossa aula. E aí, pessoal, agora saindo um pouco do tema da topologia, né, nós temos as técnicas de como que a gente vai alocar os dados no meio físico. Então, nós vimos que a topologia, ela cria estrutura, ela cria aquela rede, né? A gente viu lá o estado da arte de uma rede, né? Mas a gente viu que as redes no ambiente computacional, elas têm, né, as suas falhas, vamos chamar assim, ela, né, comparado à estrutura em malha organizada, né, da rede, então, convencional, né? A partir de um ambiente que eu passo a ter, né, a minha estrutura física, crio a rede, aí nós definimos como que nós vamos alocar os dados dentro dessa rede. E aí são duas técnicas, né, que predominam, né? Hoje eu até digo que é uma delas, basicamente, que predomina, né? Mas são duas técnicas ainda utilizadas, né? Tem as suas aplicações, né? Essa aqui não é mais tanto utilizada, né? Tem o seu porquê, tem a sua finalidade, né? Mas vamos conhecê-las aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou entrar em todos os detalhes, né? Porque a gente vai ver que a comutação de circuitos, que é essa primeira técnica que eu vou comentar, né? Ela tem as suas estratégias e como ela pode ser implementada, tá? A gente precisaria de um tempo bem mais extenso para trabalhar, tá bom, pessoal? Para compreender, analisar. Mas para o nosso contexto aqui nas redes e computadores, né, é suficiente a gente compreender o conceito do que são as duas técnicas, tá? E entender qual é a que a gente aplica nas redes e computadores. Então, eu vou falar primeiro da comutação de circuitos. Então, a gente já viu que a gente tem uma rede, né? Até olhando aqui na figura ao lado, né? A gente tem toda uma estrutura que vai, na verdade, resultar num caminho que eu posso percorrer entre os dispositivos que vão se comunicar, entre um emissor e um, né, receptor, tá bom? Na comunicação, na técnica de comutação de circuitos, o que ocorre? É estabelecido um circuito dedicado fim a fim. Então, no momento que, né, um dispositivo vai emitir, vai transmitir para um destinatário, um emissor para um destinatário, é estabelecido um circuito dedicado. E esse caminho ele vai prosseguir até o encerramento dessa comunicação, tá? Se a gente parar e analisar, puxa, né? Acontece, a gente tem falado o tempo todo a escolha do melhor caminho, se estabeleceu, né, um percurso na medida que a gente vai enviando as mensagens. O que vai diferir da comutação de circuitos para a comutação de pacotes é que na comutação de pacotes, né, cada parte de mensagem ela pode ir por um caminho distinto, né, de acordo com a disponibilidade dessa estrutura aí de caminhos possíveis dentro da rede. Na comutação por pacotes, em cada nó, em cada roteador, quando a mensagem chega, cada nó, cada roteador vai tomar a decisão naquele momento para o melhor caminho. A gente viu que no roteamento estático a gente define um caminho único e no roteamento dinâmico ele vai se dar de acordo com o estado do link ou com naquele momento ali o caminho mais curto até chegar ao destinatário, né?
no protocolo ali de vetor de distância, né? Então, o que difere basicamente é que na comutação por circuito não interessa a situação ali durante a transmissão. No momento de se estabelecer a comunicação entre entre emissor e receptor, vai ser definido um caminho e ele vai ser mantido até o final da comunicação. Já na comutação de pacotes, né, é dinâmico, essa alocação é a cada momento, a cada mensagem, a cada parte de mensagem e a cada nó onde está a mensagem vai ter uma escolha do caminho, tá? E aí a gente vai ter uma série de características, tá? E a gente vai daí ter vantagens e desvantagens sobre isso, né? Vou antecipar, e até já coloquei no slide, as redes e computadores utilizam a técnica de comutação de pacotes, tá? Eu falei que eu não sei, até pessoal, me desculpe se eu não citei, talvez eu falei a outra técnica, né? Citei comutação de circuitos, talvez eu não tenha falado o termo comutação de pacotes, tá? É na comutação de pacotes que, né, as mensagens vão acontecendo da forma aí alocadas dinamicamente, tá bom? Assim, no circuito dedicado, até o exemplo aqui era a telefonia convencional. Então lá, né, um tempinho mais atrás, aí, quando havia uma ligação, né, entre dois terminais, então, era estabelecido esse caminho. E aí o que acontecia? Olha só, hein? Quando a gente está falando num sistema telefônico, a gente está gerando informação, dados. Mas e quando eu tenho uma pausa? Parei de falar por alguns segundos. Pessoal, eu não tenho dado, eu não estou gerando dado nessa pausa, tá? Eu tenho dado de sinalização, né, da comunicação, mas eu não tenho, lembra o protocolo? Eu não estou carregando informação na carga útil do protocolo, tá? Aí uma crítica que se faz à comutação por circuitos é que ela não observa essas pausas, né? Ela não observa o tempo que não está havendo o uso efetivo para transmitir informação. E aí, uma vez que é estabelecido esse circuito, né, dedicado, não interessa se está havendo transmissão ou não de dados, né? Vai ficar dedicado esse circuito, outros dispositivos não vão poder aproveitar ou compartilhar esse meio físico até que seja desconectada, que essa comunicação seja finalizada. Então, essa é uma crítica muito grande para o sistema de comutação de circuitos. Já na comutação de pacotes, que é a maneira que as redes operam, né, traz essa questão dinâmica, tá? Então, a gente tem assim uma otimização do uso do link, porque lembra que eu falei, né, no sistema de pacotes, os exemplos que eu citei a todo momento. Lembra que eu falei da comutação, que as partes de mensagem chegam no comutador, elas são armazenadas numa fila, aí o computador vai olhar, o primeiro que chega é o primeiro que vai sair, né? Que vai ser dada continuidade. Aí o computador vai olhar o endereço de destino, vai processar o algoritmo ali, né, para a escolha do melhor caminho, seja lá no switch, na camada de enlace, ou seja o roteador na camada de rede, e vai dar sequência na parte de mensagem, né? E essa é a característica da comutação de pacotes. Então, cada parte de mensagem, né, ela é processada no computador, tá? Então, você tem a disponibilidade o tempo todo do meio físico de acordo com o momento que ele se torna, né, disponível, ele está livre, que não está havendo transmissão de informação. Então, você tem um aproveitamento melhor nesse sentido. Assim, então, como eu falei, contrariamente ali, né, a crítica que se faz à comutação de circuito, não se olha para isso, tá? E aí tem mais duas diferenças. A comutação de circuito, ela leva um tempo inicial maior para definir o caminho. Eu posso ter muitos comutadores no meio desse caminho, né? Olhando para o desenho aqui, né? O circuito que foi estabelecido, ó, passou por 1, 2, 3 e 4. A gente viu que entre a unidade de Itatiba, Bragança, ao nosso data center em Curitiba, são 11 caminhos, né? Então imagina essa escolha, a mensagem não é transmitida, não há comunicação até que seja estabelecido
e determinado esse caminho. Leva um tempo maior. Porém, depois o fluxo é contínuo. Mas a gente está tendo fila onde, né? Nas mensagens que estão chegando, que eventualmente precisariam usar esse meio físico. Se não houver contingências, né? Vai ter um tempo maior, porque não vai ter alocação dinâmica, como eu comentei aqui na comutação por pacote, que apesar de cada comutador estar fazendo uma fila, na medida que é liberado, ele vai soltando as partes de mensagem. Então, assim, eu não vou dizer para vocês que há o certo, o errado, né? O melhor, pior, né? Hoje, com a evolução, o aprimoramento dos comutadores, dos protocolos, né? De roteamento, do meio físico, a qualidade do cabeamento, dos links, dos enlaces, de uma forma geral, o aumento da largura de banda, né, hoje se prefere e se percebe um ganho maior de velocidade trabalhando nas redes, né, de comutação de pacotes, porque você tem essa alocação dinâmica, né, e você atende mais, né, você tem uma capacidade de atender com maior simultaneidade os seus usuários, né? Você não fica ali esperando o término de uma comunicação para você estabelecer uma próxima, né? Então há um melhor aproveitamento, né? A internet funciona no modelo de comutação de pacotes. As nossas redes, né, locais funcionam no modelo de comutação de pacotes. Tá bom, pessoal? Ficou alguma dúvida? Né? Foi possível compreender aqui, né, da maneira que eu apresentei, que eu tentei ilustrar? Deu para a gente entender o que é comutação de circuito, o que é comutação de pacotes, né? Um é alocação dinâmica, o outro é esse caminho fim a fim aí, né, pré-determinado aí no momento que foi estabelecido. Legal, Arthur, Cristiano, legal. Alguém ficou com alguma dúvida? Thiago também, deu feedback. Kesley, Anne, Maria Eduarda, tranquilo? Kesley, ok. Anne e Maria Eduarda estão por aí? Ficou tranquilo? Legal, Anne. Então, vamos em frente, pessoal. E aí, para a gente fechar, né? Eu trouxe aqui, assim, para, né, as nossas reflexões sobre o que vimos, então, a topologia física, ela está diretamente relacionada com as questões de disponibilidade e performance no funcionamento das redes e computadores. Tá? Por que disponibilidade? Por que performance? Disponibilidade, a gente viu que a gente pode estabelecer caminhos redundantes, né? Performance, por outro lado, a gente pode estabelecer hierarquia, e quanto mais distante na hierarquia a gente coloca lá, né, na camada de acesso, agora vocês já sabem, core, distribuição, quanto mais longe eu levo o acesso do core, né, dentro de uma hierarquia que nós estamos estabelecendo, puxa, vai demorar mais, né? Vai dar mais saltos os dispositivos que eu estou deixando mais longe, né? Então, a gente impacta a maneira que a gente faz a interconexão, que a gente escolhe, né, a maneira de ligar esses equipamentos aí através do meio físico, né, geram impactos, então, de disponibilidade e performance. Temos que ter uma atenção. Lembra que eu falei, né, na aula de cabeamento estruturado, da documentação, da importância da gente conhecer o ambiente, a rede, né, pessoal? É por conta de sempre buscar garantir a melhor e maior disponibilidade e performance possíveis, né, no ambiente, tá bom? Então, por isso, é importante fazermos as escolhas aí adequadas, né, e definirmos adequadamente a topologia da rede, tá? E aí, falando então das técnicas, né, de alocação dos dados, então com o avanço tecnológico e dos equipamentos, comutadores e também com a melhoria da qualidade e aumento da largura de banda, né, dos enlaces, dos links, do meio físico também, né, a técnica de comutação de pacotes tornou-se hoje praticamente a padrão, né, ela é muito eficiente nos sistemas de comunicação digital. Tá? Então, as redes de computadores, nós já falamos que elas, né, elas são do tipo de informação digital. A gente trafega
bits, né, dígitos 1 e 0, né, os nossos dados são sinalizados, né, de uma forma digital, né, nos meios físicos aí nas transmissões, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida, né? Era esse o conteúdo da nossa aula. Claro que eu me sinto muito mais à vontade aí presencialmente, né? Como eu comentei, eu não gosto muito de falar aí sentado, eu prefiro estar andando, estar olhando nos olhos, né? Enfim, mas também aqui serviu para a gente matar um pouquinho aí das saudades aí, se podemos até dizer assim, das aulas remotas que tivemos, né? Aí nos 2 últimos anos. Mas é a tecnologia trabalhando a nosso favor, nos permitindo essa comunicação aí à distância, mas de uma forma síncrona, né, pessoal? E eu quero saber, então, o feedback de vocês agora. Fiquem à vontade aí para ligar o microfone, para comentar, tirar dúvida, né? Tá tudo certo, deu para compreender? Agora a palavra é aí com vocês. Legal. Maria Eduarda, Arthur, Thiago, Kesley, Anne, Cristiano, tudo certo? Pode cair na N2 esse conteúdo que vamos tirar de letra ou não? Opa, Cristiano, senti firmeza, hein? Melhor que calcular sub-rede, é? Legal, aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse conteúdo, né, tanto os slides quanto a gravação na sala virtual. Tá, a gente deveria sim colocar na avaliação, né? Ele era um conteúdo lá do cronograma inicial, né, da N1, mas aí eu vou discutir isso aí em conjunto com todos os colegas em sala, tá bom? De repente a gente coloca uma questão na avaliação e, como vocês viram, é um conteúdo bem tranquilo, mas a gente combina isso aí em sala, em conjunto, e aí na próxima aula, então, a gente define lá, ok? Ficou mais alguma dúvida? Tudo certo, pessoal? Deu para compreender, né, isso que eu trouxe aqui realmente para a gente guardar, para a gente, né, analisar, refletir, a importância, mais uma vez, hein, do meio físico, hein? Lembra que eu comentei, né, 90% de problemas, muitas vezes, aí é questão de meio físico. E não só, né, a nível de conectorização, a nível, né, da qualidade, de cabeamento, mas também a maneira que a gente está fazendo uso do meio físico, né? Mais um conteúdo aqui para chamar a nossa atenção, para a gente ter o cuidado no dia a dia aí, no nosso ambiente de trabalho, né? Para procurar analisar adequadamente aí como que eu vou projetar melhor, né? Como que eu vou disponibilizar uma topologia mais favorável, né, para disponibilidade, para performance do ambiente. Ok? Quanto às técnicas, né, então, relembrando, comutação de pacotes, ela, né, colocando na balança vantagens, desvantagens, né, vou dizer assim, né, a internet, ela preferiu, ela abraçou, né, a tecnologia implementada entre as operadoras, entre todo o ambiente de rede, né, passou aí a padronizar a comutação de pacotes, ok? Bom, se a gente não tem mais nenhuma dúvida, vou interromper a gravação, pessoal, e aí, né, ainda deixo mais uns minutinhos, se alguém quiser comentar algo da disciplina, né, fora do contexto aqui da nossa aula, tá bom? Então, eu vou interromper a gravação, eu quero agradecer aí a participação de vocês, tá? Eu vou estar disponibilizando esse conteúdo, e aí encerramos, então, a nossa aula nesse momento, tá bom? Muito obrigado, pessoal.